Neste vídeo, vamos resolver questões de farmácia da banca CPCOM. Questão 1. Antes de um medicamento ir para o mercado, ele precisa passar por estudos pré-clínicos e clínicos para avaliar sua segurança quando forem administrados nos seres humanos. Assinale a seguir a alternativa que contém apenas estudos pré-clínicos aplicados a medicamentos. A. Estudos de estabilidade prolongada, acelerada e preliminar. Não, está incorreta. Estes são estudos relacionados ao armazenamento e também à durabilidade do medicamento, e não à sua segurança pré-clínica. B. Estudos de pH, condutividade e espectrofotométrica. Também não. Estes estudos físico-químicos, eles são importantes para a formulação do medicamento, mas também não fazem parte dos testes pré-clínicos de segurança. C. Estudos de toxicidade aguda, genotoxicidade e de eficácia em animais. Aqui sim, está correta. Estes estudos, eles são típicos dos estudos pré-clínicos e são realizados em modelos animais para avaliar a segurança e também a atividade do medicamento antes desse medicamento prosseguir para as fases clínicas em humanos. E aí vamos entender melhor cada um destes testes. O teste de toxicidade aguda, ele vai avaliar a toxicidade imediata de uma substância quando ela é administrada numa dose única ou em múltiplas doses em um curto período de tempo. A genotoxicidade testa o potencial do medicamento para causar danos ao material genético, o que poderia levar a mutações ou câncer no ser humano. E a eficácia em animais avalia se o medicamento tem o efeito terapêutico desejado em modelos animais, antes deles serem testados em humanos. Portanto, a letra C é o gabarito da questão. Mas vamos analisar os demais. D. Estudos de fase 1, 2, 3 e 4. Estas fases de ensaios clínicos, elas ocorrem após os estudos pré-clínicos, portanto, incorreta. E a E, estudos edafoclimático, ecológico e de melhoramento genético. Estes estudos, eles são ambientais e agronômicos e não têm relação com o desenvolvimento de medicamentos para avaliação pré-clínica. Portanto, o gabarito realmente é a alternativa C. Questão 2. A maioria dos fármacos anti-inflamatórios não esteroidais tradicionais é de ácidos orgânicos, com valores de pKa relativamente baixos. Assinale a alternativa que contém um AINE tradicional que apresenta semelhança química com o ácido propiônico. A. Diclofenaco. Não, o diclofenaco ele é um derivado do ácido acético e não pertence à mesma classe química do ácido propiônico. B. AS. Também não, ele é um salicilato. C. Cetoprofeno. Sim, aqui está correto. Realmente, o cetoprofeno é um AINE tradicional, pertence ao grupo dos derivados do ácido propiônico. Outros exemplos dessa classe incluem o ibuprofeno e também o naproxeno. Alternativa D, a banca fala celecoxib, porém ele é um inibidor seletivo da COX-2 e tem sua estrutura diferente dos ácidos propiônicos. E o E, meloxicam, que também está incorreta, é um oxicam, que é uma classe distinta dos derivados do ácido propiônico. Portanto, a única assertiva correta é a C, o cetoprofeno. Questão 3. Os fármacos antihipertensivos podem ser classificados de acordo com seus locais ou mecanismos de ação. Eles reduzem a pressão arterial ao agir na resistência periférica, no débito cardíaco ou em ambos.
A losartana apresenta-se como um fármaco antihipertensivo por apresentar uma ação A. Inibidora direta da renina. Não, os inibidores diretos da renina, como o alisquireno, eles agem inibindo a enzima renina, que é responsável pelo início da cascata renina-angiotensina-aldosterona, mas a losartana, ela atua mais adiante nessa via. B. Antagonista do receptor de angiotensina 2. Sim, correta. Realmente a losartana é um fármaco que pertence a esta classe de medicamentos. Esses medicamentos, eles bloqueiam a ação da angiotensina 2, que é um potente vasoconstritor. Eles reduzem assim a resistência das artérias, diminuindo então a pressão arterial. E, portanto, este é o nosso gabarito. Porém, vamos analisar as demais. C. Simpatolítica. Não, fármacos simpatolíticos, eles reduzem a atividade do sistema nervoso simpático, diminuindo assim a resistência vascular periférica e ou o débito cardíaco, não relacionado com o mecanismo de ação da losartana. D. Diurética, também não. Na verdade, os diuréticos, eles promovem a excreção de sódio e água pelos rins, diminuindo assim o volume sanguíneo e a pressão arterial, e também não está relacionado com o mecanismo de ação da losartana. E E, bloqueadores dos canais de cálcio. Este tipo de medicamento, ele impede a entrada de cálcio nas células musculares lisas, e aí ele relaxa os vasos sanguíneos, e a losartana não atua por esse mecanismo. Portanto, o gabarito da questão é a alternativa B. 4. Os anestésicos locais ligam-se reversivelmente a um local do receptor específico existente no poro dos canais de sódio, nos nervos, e bloqueiam o transporte dos íons por essa abertura. Quando aplicados localmente nos tecidos nervosos, em concentrações adequadas, eles podem atuar em qualquer parte do sistema nervoso e em qualquer tipo de fibra nervosa, bloqueando de maneira reversível os potenciais de ação responsáveis pela condução nervosa. Assinale a alternativa composta por anestésicos locais mais comumente utilizados para uso oftálmico. A. Dibucaína e benzocaína. Bem, apesar de serem anestésicos locais, não são os mais indicados para uso oftálmico. A benzocaína, ela é mais usada em aplicações tópicas na pele e nas mucosas, não nos olhos. B. Proparacaína e tetracaína. Sim, aqui está correta. Estes anestésicos, eles são amplamente utilizados em oftalmologia devido à sua eficácia e segurança em procedimentos oculares. Eles são aplicados diretamente no olho para anestesia tópica e permite exames e cirurgias sem desconforto para o paciente. C. Prilocaína e procaína. Não, eles são mais comuns em anestesia local na odontologia e também nas cirurgias. D. Lidocaína e ropivacaína. Embora a lidocaína possa ser usada em casos específicos na forma de colírio, ela não é a opção mais comum. Já a ropivacaína é geralmente usada em bloqueios regionais e não em oftalmologia. E articaína e mepivacaína também não. Elas são utilizadas principalmente em odontologia para anestesia local. Portanto, o gabarito realmente é a alternativa B. Questão 5. Substâncias estranhas ao organismo ou xenobióticos são metabolizadas pelas mesmas reações enzimáticas e sistemas transportadores utilizados no metabolismo normal dos componentes da dieta.
Sobre a metabolização de fármacos no organismo humano, assinale a alternativa correta. A. O intestino delgado é o principal órgão no qual ocorre a depuração metabólica dos fármacos. Na verdade, é o fígado que é o órgão principal responsável pelo metabolismo dos fármacos, através das suas enzimas hepáticas, portanto, incorreta. B. Todos os fármacos que são administrados na boca apresentam efeito de primeira passagem hepática e são rapidamente metabolizados no fígado. Claro que não. Nem todos os medicamentos que são administrados na boca sofrem efeito de primeira passagem. Podemos citar, por exemplo, a buprenorfina, que é um analgésico opioide usado para tratar dores intensas, muitas vezes em pacientes com dor crônica, e também ele é administrado na boca, porém é absorvido pela via sublingual. E também a rapidez da metabolização, ela pode variar amplamente de fármaco para outro, portanto, a alternativa errada. C. A mucosa nasal é largamente vascularizada, porém não apresenta substâncias capazes de metabolizar fármacos. Claro que não. Essa mucosa nasal, ela pode sim metabolizar alguns fármacos, pois ela contém enzimas como o citocromo P450, que pode metabolizar certos fármacos. Embora a extensão desse metabolismo seja menor do que em outras vias de administração. D. A metabolização dos fármacos se inicia nas células epiteliais do trato gastrointestinal. Sim, correta. Ao ingerirmos um medicamento, ele entra em contato inicialmente com o trato gastrointestinal, onde algumas reações metabólicas já começam a acontecer, especialmente no intestino. Este é um ponto inicial antes do medicamento ser absorvido e passar pelo fígado, onde ocorre a metabolização mais significativa. E apenas órgãos do trato gastrointestinal possuem enzimas capazes de metabolizar fármacos. Claro que não. É claro que não. Podemos citar como exemplo o fígado, que está localizado fora do trato gastrointestinal e é o principal sítio de metabolização de fármacos no corpo. Portanto, o gabarito da questão é a alternativa D. Questão 6. Muitos produtos naturais são fontes de matérias-primas farmacêuticas, sejam elas utilizadas como adjuvantes farmacêuticos ou como o próprio insumo ativo. Sobre os produtos naturais de uso farmacêutico, julgue as proposições a seguir. 1. A capsaicina e a pilocarpina são fármacos obtidos de matéria-prima vegetal. Sim, assertiva correta. Realmente, a capsaicina é encontrada nas pimentas do gênero Capsicum e a pilocarpina é extraída das folhas de pilocarpus, que é o jaborandi. Ambas são exemplos típicos de fármacos derivados de plantas e utilizados em diversos tratamentos médicos. 2. Muitos fármacos que não ocorrem na natureza tiveram sua obtenção facilitada a partir de substâncias que puderam ser usadas como precursores na sua síntese, como foi o caso dos fármacos esteroidais, também correta. Os esteroides são um exemplo clássico de fármacos cuja síntese foi viabilizada com o uso de precursores naturais, como a diogenina, que é encontrada no inhame. E 3, um exemplo de precursor natural na síntese de fármacos foi o sildenafil, que é um composto da classe dos taxanos, incorreta. Na verdade, o sildenafil, que é conhecido comercialmente como Viagra, não é um taxano.
ele foi desenvolvido sinteticamente. Os taxanos são a classe de compostos que são encontrados no teixo, usados principalmente em quimioterapia, como no caso do paclitaxel. Portanto, o gabarito da questão é a alternativa E, 1 e 2 corretas. Questão 7. Os polissacarídeos são polímeros de alta massa molecular resultantes da condensação de um grande número de moléculas de aldoses e cetoses. Cada molécula de açúcar é ligada à vizinha por intermédio de uma ligação oxídica, formada pela ligação da hidroxila M-acetálica em C1, com qualquer das hidroxilas da outra molécula de açúcar, com a eliminação de uma molécula de água. Assinale a alternativa composta apenas por polissacarídeos de origem natural. A. Flavona e chalconas. Estes são compostos flavonoides e não polissacarídeos. As flavonas são um tipo de pigmento vegetal. Já as chalconas são precursores de flavonoides. B. Quitosana e inulina. Sim, aqui está correta. Ambas são polissacarídeos naturais e no caso da quitosana, ela é derivada da quitina, que é encontrada em exoesqueletos de crustáceos. E a inulina é um polissacarídeo encontrado em plantas, sendo utilizada como reserva energética. Então, achamos o nosso gabarito. O C fala que é a benzoquinona e a antraquinona, porém está incorreto. Eles são compostos quinônicos que são derivados de hidrocarbonetos aromáticos e não polissacarídeos. A D, a digoxina e estrofantina, que são glicosídeos cardíacos e não polissacarídeos. Esses compostos, eles são conhecidos por seus efeitos em terapias cardíacas. E glicopiranose e arabinofuranose. Não, essas são formas de monossacarídeos, também conhecidas como açúcares simples e não polissacarídeos. Portanto, o gabarito realmente é a alternativa B. Questão 8. As cápsulas e comprimidos continuam sendo exaustivamente estudados, pois apresentam ampla aceitação por médicos e pacientes. Os polímeros são incorporados em tais formas farmacêuticas, visando as diferentes funções, como mascarar odor e sabor desagradáveis, proteger o fármaco de condições agressivas do meio ambiente, como luz e umidade, e do microambiente fisiológico, também auxiliar no processo produtivo e para modular a liberação do fármaco. Sobre os sistemas de liberação controlada gastroretensivos, julgue as proposições a seguir. 1. São utilizados para fármacos que são absorvidos no estômago ou na parte distal do intestino delgado. Bem, embora os sistemas gastroretensivos sejam usados para fármacos que são absorvidos no estômago, esta afirmação ela menciona também a parte distal do intestino delgado, o que não é uma característica típica desse tipo de sistema, já que a intenção é manter o medicamento no estômago por maior tempo, portanto, assertiva falsa. 2. A bioadesão dos polímeros na mucosa gástrica é a única forma de produção de sistemas gastroretensivos, também falsa. Esta é uma das estratégias para prolongar esta retenção gástrica, mas não é a única. Existem outras formas, como sistemas flutuantes e expansíveis,
que também são utilizados para criar sistemas gastroretensivos. E 3, os sistemas expansíveis, nos quais os polímeros intumescem em contato com o fluido gástrico e aumentam de tamanho, não passando através da válvula terminal do estômago, é uma forma de produção de sistemas gastroretensivos, correta. Os sistemas expansíveis, eles utilizam polímeros que se expandem em contato com os fluidos gástricos. Essa expansão aumenta o tamanho do sistema, impedindo que ele passe pela válvula pilórica no estômago e permitindo assim que o medicamento permaneça no estômago por mais tempo. Este método é uma maneira válida de criar sistemas gastroretensivos. É correto o que se afirma apenas em D, porque apenas a assertiva 3 está correta. 9. As nanopartículas são consideradas um dos nanossistemas farmacêuticos mais pesquisados nos últimos tempos. Sobre esses nanossistemas, julgue as proposições a seguir. 1. Nanopartículas lipídicas são sistemas constituídos por lipídios sólidos sob temperatura ambiente e corporal. Correta. Essas partículas, elas são formadas por lipídios que permanecem sólidos tanto em temperatura ambiente quanto em temperatura corporal. Elas são utilizadas para melhorar a biodisponibilidade dos fármacos, protegendo-os da degradação. 2. Carreadores lipídicos nanoestruturados são compostos de uma matriz lipídica sólida, encapsulando compartimentos de lipídios líquidos. Correta também. Esses carreadores, eles consistem em uma matriz lipídica sólida que encapsula compartimentos de lipídios líquido, o que é uma característica fundamental desses sistemas. Eles são projetados para aumentar a solubilidade de fármacos mal solúveis em água. 3. Nanopartículas poliméricas são sistemas carreadores de fármacos que incluem as nanocápsulas e as nanoesferas, as quais diferem entre si segundo a composição e organização estrutural. As nanoesferas são constituídas por um invólucro polimérico disposto ao redor de um núcleo oleoso, podendo o fármaco estar dissolvido neste núcleo e ou adsorvido à parede polimérica. Por outro lado, as nanocápsulas que não apresentam óleo em sua composição, formadas por uma matriz polimérica em que o fármaco pode ficar retido ou adsorvido. Incorreta. A descrição ela está trocada entre nanocápsulas e nanoesferas. As nanocápsulas ela tem um invólucro polimérico que encapsula um núcleo oleoso, onde o fármaco pode estar dissolvido ou então adsorvido. Por outro lado, as nanoesferas são formadas por uma matriz polimérica sem núcleo oleoso, onde o fármaco pode ser retido ou adsorvido. É correto que se afirma apenas em alternativa E, 1 e 2 corretas. Questão 10. Comprimidos frequentemente pequenos e porosos, de rápida desintegração e liberação do fármaco na boca, destinado a um rápido efeito sistêmico e sem efeito de primeira passagem hepática. Esse conceito faz referência a qual tipo de comprimido? A. Sublingual, B. Mastigável, C. Efervescente, D. Pastilhas e E. Desintegrante. A alternativa correta aqui é a A. Sublingual.
Os comprimidos sublinguais, eles são projetados para serem colocados sob a língua, onde se dissolve rapidamente e aí o fármaco, ele é absorvido diretamente na corrente sanguínea através da mucosa oral. Esse método, ele evita o chamado efeito de primeira passagem hepática, pois o medicamento ele não passa inicialmente pelo fígado, o que proporciona um efeito sistêmico mais rápido. Então, a letra A é o gabarito da questão, mas vamos analisar as outras alternativas para entender por que elas estão incorretas. O B fala comprimido mastigável, mas esse tipo de comprimido, eles são projetados para serem mastigados antes de serem engolidos. E aí, esse tipo de comprimido não proporciona um rápido efeito sistêmico e muito menos evita o efeito de primeira passagem hepática, pois o fármaco é absorvido através do trato gastrointestinal. Os comprimidos efervescentes devem ser dissolvidos em água antes da ingestão. Embora eles ofereçam rápida desintegração, eles também passam pelo trato gastrointestinal, então não evita o efeito de primeira passagem hepática. As pastilhas, elas são desenhadas para dissolver lentamente na boca. Geralmente têm ação local, como alívio da dor de garganta, e não são destinadas aos efeitos sistêmicos e rápidos. E desintegrantes também não poderia ser, porque esta não é uma forma farmacêutica específica, mas sim um componente que ajuda na desintegração de comprimidos no trato gastrointestinal.